Olá, pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a etapa final da elaboração do estado do conhecimento. Na etapa final, é onde nós refinamos a análise realizada nas etapas anteriores e utilizamos como base, principalmente, o material organizado nas etapas da bibliografia sistematizada e da bibliografia categorizada. Se você realizou as etapas anteriores, tal como a metodologia do estado do conhecimento propõe, esta etapa poderá ser realizada mais facilmente, pois vocês já fizeram e já tiveram contato com os trabalhos e com o conteúdo destes trabalhos para a sistematização das categorias, lembram? Como para a realização da bibliografia categorizada, foi utilizada a leitura mais aprofundada das teses e das dissertações, a fim de encontrar as unidades de registro para compor as categorias, você já conhece com maior propriedade os assuntos abordados em cada um dos trabalhos que fazem parte deste corpus de análise. A tabela da etapa final, ela é composta por 4 colunas. São elas: o número, que é aquele rótulo lá da primeira etapa da bibliografia anotada, que é o mesmo número que não se altera até o final. A categoria, que é a mesma da tabela da bibliografia categorizada. E nós temos uma coluna, 2 colunas a mais, na verdade. Os achados e as proposições do estudo, ou seja, da tese, ou das teses e das dissertações. Ou seja, aquilo que é proposto no estudo. Em geral, os achados, estas informações, elas são encontradas nos resultados ou nas considerações finais. E das proposições, elas geralmente estão nas considerações finais, sendo que as proposições, elas são divididas entre as proposições do estudo e as proposições emergentes, que são aquelas propostas pelo pesquisador da análise. Como vocês viram aí na tabela, essa tabela ela é um pouco mais reduzida do que a tabela da bibliografia categorizada. Porque justamente vocês já utilizaram a tabela anterior para fazer algumas análises e inferências sobre os trabalhos, e aqui vocês têm condições de inserir nesta tabela os achados, que são o que as teses e as dissertações apresentaram como resultados de pesquisa, e as proposições, que são as do estudo e as emergentes. Mas nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Mas antes de aclararmos que informações são as que devem constar nestes espaços desta tabela, nós vamos conversar um pouco sobre as possibilidades de análises utilizando sistemas informáticos. Aqui eu vou trazer para vocês 2 exemplos. Um deles é o Aquad, que é um software gratuito de análise de dados qualitativos assistido por computador. Ou seja, este software suporta a análise de conteúdo de dados abertos em pesquisas qualitativas, em diferentes áreas, como, por exemplo, na área da psicologia, da educação, da sociologia, nas pesquisas com base na etnografia, ciências políticas, entre outros. E o NVivo, que é um software proprietário, ou seja, pago, ele é um programa para análise de informação qualitativa que integra as principais ferramentas para o trabalho com documentos
textuais com multimétodos e dados bibliográficos. Ou seja, ele facilita a organização de entrevistas, de imagens, áudios, discussões em grupos, textos de legislação, categorização dos dados e a análise. Ou seja, vocês podem no NVivo utilizar não só arquivos textuais, também é possível fazer análise de vídeos, análise de imagens, a opção de transcrição de áudio também, mas é uma ferramenta vendida, um serviço vendido à parte do software NVivo, mas é uma possibilidade bastante interessante de se utilizar para auxiliar nessa análise dos dados qualitativos, que é a análise realizada no estado do conhecimento. Esses softwares, eles ajudam também a organizar um pouco os dados quantitativos relacionados às pesquisas, ou seja, o que nós comentamos na videoaula anterior, o número de trabalhos apresentados, o número de trabalhos apresentados por ano, podem ser expostos graficamente esses dados. Então, estes são 2 exemplos de softwares que podem aí auxiliar na análise dos dados qualitativos, mas que são, gente, que fique bem claro, eles são alternativas para potencializar as análises e não obrigatoriamente uma regra para análise de conteúdo ou do estado do conhecimento. Mas, com o auxílio desses sistemas, é possível realizar uma análise, por exemplo, de frequência de ocorrência de palavras e termos, de frequência de número de palavras ou expressões, organização dos dados em formas de gráfico, por exemplo, gráfico em cluster, que mostra a aproximação dos termos, a aproximação das palavras, ajuda a demonstrar graficamente, quando estruturadas as categorias, quais são as recorrências, por exemplo, no estado do conhecimento, as recorrências de trabalhos em determinadas categorias. Então, existe um gráfico que é chamado de gráfico de hierarquia, que mostra qual é a hierarquia neste corpus de análise para cada uma das categorias, ou seja, qual a categoria tem a presença de mais trabalhos neste corpus de análise. Esta análise, na técnica da análise de conteúdo, tal como é proposta por Bardin, ela é denominada de análise lexicométrica. Complicado, né? Na verdade, é diferente. Esta análise lexicométrica, ela refere-se à análise quantitativa do conteúdo, podendo fazer o uso desses dados para corroborar as inferências que serão realizadas e descritas no texto final do estado do conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a lexologia ele é um estudo científico do vocabulário. É uma estatística lexical, por assim dizer. É a aplicação de métodos ou dos métodos estatísticos à descrição do vocabulário, aproximando-se aí da análise de conteúdo, porque ela também funciona com unidades de significações simples, ou seja, com as palavras, e por remeterem para classificações e contabilização pormenorizada de frequências. Ou seja, a lexologia também trabalha com a possibilidade de apresentar a recorrência de expressões, a recorrência de trabalhos. Então, essa é uma ciência, e estas ciências podem ser úteis à análise de conteúdo, que são as normas de comparação e os índices de inferência, mas a sua analogia ela é puramente técnica e um pouco limitada. Por isso que nós utilizamos a análise de conteúdo para realizar a análise no estado do conhecimento. Por quê? A lexologia trabalha com a análise do discurso, que
tal como a análise de conteúdo, utiliza as unidades linguísticas superiores à frase, ou seja, os enunciados, os significados destes enunciados. Este tipo de procedimento, ele permite destacar os estereótipos de um locutor. No caso do estado do conhecimento, ela possibilita verificar as expressões que cada área ou campo científico mais utilizam, ou seja, quais são as expressões, ou a gente poderia dizer, a grosso modo, os jargões utilizados por uma área ou ao se pesquisar determinado tema ou determinada área de estudo. Para a análise do corpus do estado do conhecimento, é importante relembrar que, ao fazer uso dos princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin, é preciso levar em consideração que a análise de conteúdo, ela trabalha a palavra, quer dizer, a prática da língua realizada por emissores que são identificáveis, ou seja, que seriam os sujeitos da pesquisa ou os autores das teses ou dissertações. Por quê? Porque a análise de conteúdo, ela procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. A análise de conteúdo, ela visa o conhecimento de variáveis, por exemplo, de ordem psicológica, sociológica, histórica, por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares. No nosso caso do estado do conhecimento, são as mensagens presentes nos documentos, nos itens analisados, ou seja, nos resumos, nos objetivos, nos resultados da pesquisa, nos achados, nas proposições. O objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens, ou seja, conteúdo e expressão do conteúdo, para evidenciar os indicadores que permitem inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem. Por isso, se difere da análise documental e é por isso que nós utilizamos para a análise do estado do conhecimento os princípios da análise de conteúdo. Por quê? Porque o estado do conhecimento vai além daquilo que está escrito. A análise realizada, ela leva a inferências sobre a realidade pesquisada e demonstra também o viés epistemológico das pesquisas. Por isso a importância de se realizar o recorte aí dos itens, todas as etapas do estado do conhecimento e fazer esse recorte dos objetivos, da metodologia e dos resultados lá na bibliografia sistematizada, que é quando a gente inicia, propriamente dito, o processo de análise. Pois este recorte permite ao pesquisador ter maior consciência sobre a delimitação e a escolha do corpus de análise, que é o que vai ajudar a realizar a terceira etapa, que é a bibliografia categorizada, que é quando vocês realizam a reagrupação, vocês reagrupam os trabalhos por, assim dizer, por nichos temáticos. Agora, nós vamos aclarar um pouco cada um dos novos itens presentes nesta etapa final, que são os achados e as proposições. Os achados são as informações selecionadas para explicitar e explicar as pesquisas. É de onde sairão os textos que estarão presentes na fundamentação e na explanação das inferências no texto final do estado do conhecimento. Ou seja, as informações constantes no que denominamos de achados são as informações que vocês vão utilizar para, entre aspas, contar a história da tese ou da dissertação.
é o conteúdo condensado da pesquisa apresentada. Ou seja, os achados são o que resultou determinada tese ou determinada dissertação. E este conteúdo, na composição do texto final, pode ser utilizado de duas maneiras. Como citação direta, quando você utiliza o conteúdo original presente na tese ou na dissertação para expor este trabalho, ou com uma citação indireta, quando se utiliza da reescrita para apresentar o resultado da análise. Ou seja, vocês podem, por exemplo, apresentar na redação do texto final um exemplo. A minha tese foi realizada sobre a permanência na educação superior. Então, eu posso, para compor o estado do conhecimento sobre a permanência estudantil, eu posso citar Santos, no caso sou eu, Santos, em 2014, realizou pesquisa sobre a permanência estudantil na educação superior e no seu trabalho a autor encontrou tais e tais resultados. Eu posso contar essa história dessa maneira e utilizar um excerto desta tese para confirmar essa história que eu estou contando. E aí eu coloco ou entre aspas, ou eu coloco como uma citação literal, se for mais de 40 palavras, eu coloco com recuo, data, ano e autor em primeiro lugar. Ou eu posso simplesmente fazer uma citação indireta e dizer autor e ano pesquisou e encontrou tais e tais informações. Em ambos os casos, é importante apresentar o que, a grosso modo falando, e o que eu gosto de denominar como a conversa com os teóricos. Pois é esta conversa, entre aspas, que irá sustentar as inferências e as análises destes trabalhos que vocês selecionaram. Então, é importante fazer essa interlocução entre o resultado da análise, ou seja, o resultado do estado do conhecimento e a teoria sobre determinada temática, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre as proposições, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o exemplo desta tabela da etapa final do estado do conhecimento. Aqui nós temos, como dito anteriormente, o número, que não muda, que é desde a bibliografia anotada, é o mesmo número, a categoria, que aí diz respeito à bibliografia categorizada, os achados, que em geral vocês podem encontrar nos resumos, mas possivelmente vocês irão encontrar aí nos resultados das análises, e o que nós chamamos de proposições. E aqui nós temos duas proposições, do estudo e as proposições emergentes. Esse é apenas um exemplo de como organizar esta etapa final em uma tabela. Como eu mostrei para vocês na videoaula 3, aqui também nós podemos organizar os trabalhos por categorias e depois estabelecer os filtros, porque quando vocês forem escrever o texto do relatório final do estado do conhecimento, vocês podem exibir somente o conteúdo por categorias. E aí facilita o trabalho de vocês, porque se vocês fizerem bem essa análise e esse estudo mais aprofundado das teses e das dissertações, vocês vão simplesmente copiar as informações dessas tabelas e fazer essa conversa, essa interlocução com os teóricos. Agora vamos voltar aqui para falarmos sobre as proposições.
A ideia aqui é que a análise do estado do conhecimento apresente, além das inferências e a apresentação sobre as pesquisas analisadas, apresente também, sempre que houver, quais foram as propostas levantadas e ou sinalizadas pelas teses e dissertações. Nem sempre as pesquisas em nível de mestrado e doutorado têm um caráter propositivo, mas, em geral, para o doutorado, há uma forte recomendação de que sejam apresentadas propostas mais concretas acerca de determinada temática ou acerca da temática pesquisada. Essas proposições, elas podem ser indicadores, ações pontuais, sugestões de políticas, implementações de alguma atividade, enfim, são inúmeras as possibilidades. As proposições, e aí nós subdividimos ela em duas informações, as proposições do estudo seriam aquelas elencadas pelos pesquisadores, autores das teses e dissertações. Ou seja, essas informações, quando houver, estarão presentes no texto das teses e das dissertações e, em geral, aparecem nas considerações finais. E as proposições emergentes são aquelas que a análise dos trabalhos suscitou, por isso o nome é emergentes. Elas emergiram a partir da leitura e da análise minuciosa dos trabalhos selecionados no corpus do estado do conhecimento. Ou seja, a partir da realização do estado do conhecimento, é apresentar quais são as possíveis propostas que o autor, ou seja, você, o autor do estado do conhecimento, pode fazer sobre os trabalhos analisados ou ainda a partir dos trabalhos analisados. E aqui é importante que fique muito claro que não é uma crítica buscando encontrar brechas, lacunas, possíveis erros ou incongruências na tese ou na dissertação, mas sim que ideias foram ou poderiam ser suscitadas a partir das teses e dissertações realizadas pelos programas de pós-graduação estrito sensu e que foram analisadas no estado do conhecimento. Por exemplo, numa tese que fala sobre permanência estudantil na educação superior, vou utilizar o exemplo da minha tese. A minha tese analisou a percepção dos estudantes em relação à sua permanência na educação superior. A partir dos relatos dos próprios estudantes, foi realizada a análise desses relatos, a análise das percepções dos estudantes sobre a sua permanência na educação superior, e o resultado da análise foi, descobrimos aí 4 fatores que interferem ou que podem promover a permanência, né, na educação superior, mas, para além disso, eu deixei, ao final do texto, algumas proposições para as instituições, a nível de gestão, que eles pudessem adotar para aproximar os seus estudantes das instituições. Por quê? Porque a permanência estudantil, os autores da área, principalmente Vincent Tinto, diz que a integração social e acadêmica são um dos pontos cruciais para a permanência ou não do estudante na educação superior. Então, a partir dos relatos dos próprios estudantes, após analisar esses relatos, eu fiz algumas proposições de ações pontuais que a gestão da instituição poderia adotar ou poderia pensar como uma proposta de segmento do seu trabalho. Então, isso é a proposição do estudo. Agora, eu, como autora do estado do conhecimento, poderia olhar estas
proposições do estudo e fazer novas proposições. O que poderia ser pensado? Por quê? Porque nós temos aí a análise de outros trabalhos que nos suscitaram outras ideias. Então, a partir, por exemplo, de uma política institucional para a permanência, que outra proposição agora eu, autora do Estado do Conhecimento, posso fazer para ampliar um pouco essa ideia do pesquisador da tese, por exemplo. Então, esta seria o objetivo de se inserir nesta etapa final as proposições do estudo e as proposições emergentes. E essas proposições também irão compor o texto final do Estado do Conhecimento. E, nesta perspectiva, é uma tentativa aí de demonstrar um avanço do conhecimento sobre determinada área ou temática e uma reflexão mais propositiva sobre o próprio estado corrente do conhecimento em determinada área. Sendo que esta apresentação, quando nós apresentamos cada uma das etapas do estado do conhecimento, nós criamos um texto final e, com a realização da escrita deste texto, que é um texto científico, porque se baseia em dados científicos, que são as teses e as dissertações, em uma metodologia científica, que é a metodologia do estado do conhecimento, que, no nosso caso, nós estamos utilizando também os princípios da análise de conteúdo, que, quando bem elaborada, esta escrita pode dar origem a um capítulo da sua tese ou da sua dissertação, ou ainda resultar na publicação de um artigo em algum periódico científico. Ou seja, além de o estado do conhecimento proporcionar aí um conhecimento sobre determinada temática, o que está sendo pesquisado no âmbito da pós-graduação estrito sensu sobre determinada temática, o que os diferentes campos, por exemplo, no nosso caso, o que o campo da educação está estudando e pesquisando sobre, por exemplo, permanência na educação superior. Então, além disso, nós também podemos deixar isso registrado. Por exemplo, lá na tese ou na dissertação, compõe um dos capítulos da tese ou da dissertação como os estudos correlatos sobre o mesmo tema. Ou seja, esses estudos correlatos dão a possibilidade do pesquisador avançar o conhecimento, pesquisar algo que ainda não foi pensado ou aprofundar pesquisas ou aprofundar vieses que já foram utilizados e que podem ser, não digo replicados, mas que podem ser aprofundados em alguma medida, em diferentes contextos. Ou seja, a importância do estado do conhecimento, ela se dá muito também para que estudantes de mestrado e de doutorado possam pensar as suas teses e as suas dissertações para além daquilo que já existe. Ao invés de vocês partirem do zero, partirem de uma ideia que está aí na cabeça de vocês e sempre vem munida de suas elaborações anteriores, da sua própria trajetória acadêmica, não só na educação superior, mas a gente traz muito da nossa formação acadêmica de nível da educação básica. Então, além disso, nós podemos usar a nossa história e o que nos constitui como futuros pesquisadores, mas nós usamos isso com subsídio de pesquisas que já foram realizadas, justamente para que nós possamos encontrar oportunidades de avançar no conhecimento, de avançar em determinada área do conhecimento, para que cada vez mais, principalmente as pesquisas no campo da educação, possam ser
cada vez mais valorizadas, cada vez mais serem mais propositivas para os problemas que existem no cotidiano, para os problemas da sociedade, que a educação possa se inserir como ciência e como um campo científico que propõe ações, que possa propor mudanças e possa propor a ampliação e a continuidade desse conhecimento que já foi iniciado, sempre lembrando que nós só damos continuidade nessa construção do conhecimento porque nós conhecemos aquilo que já foi feito anterior a nós, assim como nós precisamos estudar a fundo as teorias, porque nós precisamos conhecer as teorias para nós podermos avançar nesse conhecimento e colocar estas teorias em prática, porque nós só conseguimos avançar, nós só caminhamos para frente quando nós sabemos de onde nós viemos e o que nos constitui ou quais foram os passos dados para chegarmos até aqui, para que a gente possa aprender com os erros, com os acertos, com as construções realizadas anteriormente, para que a gente possa avançar, a gente possa galgar outros degraus, possamos elevar o nível. E eu não estou dizendo só de qualidade, porque a qualidade ela deve estar imbuída de uma pesquisa no nível de pós-graduação e também de graduação. Então, a qualidade ela deve permear aí todas as nossas ações e as nossas pesquisas, mas que a gente possa ir além daquilo que está posto, porque nós vivemos em uma sociedade em constante mudança e que nós vamos precisar olhar para onde nós queremos ir, mas não olhar como alguém que espera, mas um olhar esperançoso. E aí, Paulo Freire já dizia que esperança não é do verbo esperar, esperança é do verbo esperançar, e o esperançar requer uma ação. O esperançar requer um primeiro passo, não é uma espera, é uma crença de que outras coisas podem ser feitas, de que coisas boas virão, mas que para que essas coisas boas e essas construções possam ser feitas, nós precisamos caminhar na direção delas. Elas não ocorrem sozinhas. E nós precisamos caminhar em busca daquilo que nós queremos, principalmente para o nosso campo, que é a educação. Então, com esta videoaula, nós encerramos a apresentação da metodologia de construção do estado do conhecimento. Desejo a todos e a todas um ótimo trabalho de pesquisa e muito sucesso na sua caminhada aí como pesquisador e como atuantes no campo científico. Um abraço e até breve.